noite aí a galera, os companheiros traders que me acompanham e ficaram com algumas dúvidas, né? Porque que eu falei que eu tinha avisado antes sobre essa questão do dólar. E alguns que me acompanham sabem o motivo, né? Mas eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu vim aqui para apresentar um pouco da leitura do mercado que foi feita. Essas marcações aí que vocês podem observar, elas são feitas um dia antes, elas não ficam aí. Todo dia eu faço, no final do pregão eu apago, faço a leitura novamente e assim sucessivamente, todos os dias de pregão, né? Eu vou diminuir aqui bastante para vocês entenderem que o índice, olha só o movimento de alta, a pernada de alta que ele deu aqui, né? Do dia 20 do 1, olha só, todo esse movimento de alta aqui, ele vai vir corrigir. Não tem para onde ele não vir corrigir. Ele já subiu mais de 12 mil pontos, certo? Vou voltar aqui para o dia de hoje. Ele fez um movimento de alta, que eu fiz essa leitura do macro para o micro movimento. Os companheiros aí que são traders vão entender o contexto. Aqueles que não são, mas que querem compreender, vão ter a oportunidade, porque eu fiquei sumido esse tempo todo aí, foi estudando e formatando um método, né, que o método já está até batizado, é o método TAP, que é Trader de Alta Performance, que vai servir tanto para quem é trader e quer ter a sua consistência e lucrar no mercado financeiro, quanto para o trader iniciante, que nunca não sabe o que é o mercado, não sabe o que é o day trade, não sabe o que é um swing trade. E junto com esse método, né, eu estudei um pouco de um curso de física, física quântica, e consegui juntar a LTP, né, que é a potencialização de longo prazo, com o day trade. E assim eu formei o método TAP, que é o trader de alta performance. Mas vamos aqui, explicando um pouco aqui do que aconteceu, que já estava previsto. Vocês podem observar que todos os pontos onde o mercado foi hoje, eu já tinha marcado eles ontem. Aqui ó, eu tenho um ponto de reversão, certo? Aqui eu tenho um order block, bloco de venda. Você observa que aqui lá para o meio-dia ele foi testar esse bloco de ordens, mas foi agredido, voltando a fazer a correção. E aqui ele já abriu testando esse bloco de ordens, aqui é o início do pregão hoje. Ele já abriu testando esse bloco de ordem. Eu estou um tempo sem, sem operar, só com algumas posições, sem operar de fato, mas me dediquei mais a só estudar para poder desenvolver esse método, no qual eu vou estar entregando ele gratuitamente. Não vai ser pago. Logo, logo eu vou falar a data do lançamento. Estou preparando alguns materiais. Então você pode observar, quando você vê olhar aqui, gente, é porque eu estou olhando para o meu gráfico auxiliar. Aqui eu tenho um alvo, certo? Que ele foi para testar. Aqui eu tenho um ponto de reversão. Olha só onde o preço veio. Veio no meu ponto de reversão, rompeu. Pablo, mas aqui entre o ponto de reversão e outro, não tem como eu saber até onde esse preço vai. Tem, meu amigo. Aqui, ó. Configurei aqui essa Fibonacci aqui. Eu configurei essa Fibonacci aqui que ela vai me dar os 50%, o 0,25 e o 0,75. Pronto. É só eu botar ela de um ponto de reversão para outro. Ponto de reversão, né? É a faixa que os preços tendem a chegar para fazer um respiro. Olha só o que ele fez aqui. Vai ficar mais claro para vocês. Ele abriu aqui, testou nosso bloco de ordens, que eu já marquei, consegui identificar. Olha só, rompeu o ponto de reversão. Aí eu iria ver
se ia surgir uma compra ou uma venda. Ele testou os 50% de um ponto de reversão a outro, certo? Que dá 1,50%. Chegou, ele recuou, me dando um gatilho de venda. Aqui, se eu estivesse operando, eu iria ter surfado toda esta tendência de correção. E olha só o que, que ele faz aqui. Deixa eu organizar mais um pouquinho aqui para poder ter uma visão mais ampla dessa minha outra tela aqui. Chegando aqui, olha só o que, que ele faz. Ele veio em todos os alvos que eu tinha estipulado. Ó. Você pode ver aqui azul com o azinho é alvo. Aqui ó, azul com o azinho é alvo. E o que foi que ele fez aqui? Olha só como, se você não entender o que está fazendo dentro do mercado financeiro, você quebra. Este movimento aqui me indicou que quem vendeu aqui foi o mesmo que comprou aqui, ó, nessa região, porque ele induziu venda, o índice caiu, quando chegou aqui ele tinha que desmontar as posições. O que foi que ele fez? Capturou liquidez. O que eu costumo dizer, se você não sabe aonde está a liquidez, você é a liquidez. Deixa eu pegar bem aqui. Pronto. Aqui, ó. Olha só o tanto de liquidez que ele fez. Aqui é liquidez, certo? Aqui é liquidez. Eu vou marcar aqui com linha, depois eu apago. Aqui é outro ponto de liquidez. Aqui é outra região de liquidez. Olha só como os grandes bancos fizeram. Geraram liquidez para poder consumir elas. Aqui é outro ponto de liquidez e aqui outra região de liquidez. Olha só o movimento abrupto e brusco que ele fez, testando novamente o bloco de ordens, que eu botei bem aqui, ó, bloco de ordens vendedor. Ele não consegue mais romper essa região. A agressão vendedora bate nele, mostrando que agora o índice tende a corrigir toda esse movimento de alta. Mas como? Pablo, ele vai corrigir tudo de uma vez? Não, ele pode vir fazer esse movimento aqui, ó, testar máximas. E vai ser dias, não vai ser em um dia. Vir aqui fazer mais um movimento de alta, voltar a cair, ó, e vindo consumir. Aí dá um movimentozinho de alta aqui, ó. Aí ele torna a cair novamente, vindo consumir toda essa região. O que que eu estou mostrando aqui para vocês é que é possível prever o movimento do mercado, sim. Agora, quando você parte para o lado da adivinhação, aí já fica complexo. Todas essas marcações foram feitas um dia anterior ao pregão, certo? Pablo, e como é que eu faço para conseguir achar um ponto exato de uma entrada? Lembrando, gente, que o stop ele vai vir um dia, não tem para onde correr, mas o que você tem que ter um bom payoff, né? Eu paguei um alto preço por várias mentorias que passei, mentorias com pessoas que já estão há anos no mercado, com terapeutas, psicólogos, tudo para me preparar para ser um bom operador de mercado. Sabendo lidar com as perdas, mas na hora de ganhar bastante o suficiente para cobrir, né? Então vamos lá, onde seria a minha entrada? Eu iria puxar aqui, como ele não ganhou lá, eu iria puxar minha FIBO aqui, certo? Ele me deu um gatilho de entrada aqui, certo? Meu gatilho de entrada seria aqui. Eu entraria 10 pontinhos descolado deste movimento aqui, bateria uma parcial nos 50% aqui, que aqui seria onde eu bateria uma parcial, bateria outra parcial aqui e sairia no ajuste, que foi onde ele foi buscar. Eu iria surfar aí quantos pontos?
eu iria surfar aí exatamente 2.000 pontos. Tem gente que surfa 100 pontos, não estou menosprezando ninguém. Já acho uma grande coisa e é uma grande evolução, sim. Porque eu lembro que quando eu conseguia 30 pontos, Maria, o meu dia estava ganho. Mas hoje, após eu perceber e compreender os movimentos, eu consigo surfar essas tendências, né? E pra gente que faz day trade, os gráficos auxiliares que eu particularmente utilizo é o gráfico de 60 minutos, de 15 minutos e de 5 minutos. E eu opero agora no de 1 minuto. Antigamente eu operava no gráfico de 5 minutos e não achei um bom payoff, um risco retorno, né? Era muito péssimo o risco retorno nos 5 minutos. Não me dava, muita gente acha que o 1 minuto tem muito ruído, não, ele me traz mais informação do que eu preciso para entrar, certo? Aí o que que eu faço? Eu apago todos esses estudos aqui que foram feitos, ó, eu excluo eles. Aí minha tela fica assim, ó. Aí o que que eu vou fazer? Novamente o estudo para o dia de amanhã. Mesmo que eu não vá operar, eu deixo meu estudo pronto para que eu possa vir no final do pregão e ver se respeitou a minha leitura, certo? Como eu falei, eu estou um tempo sem operar, só com algumas posições montadas, né? Mas afinando a leitura, afinando o conhecimento e desenvolvendo esse método que estou validando, que provou ser eficiente e dá um bom payoff, um bom risco retorno. Então aqui, ó, para provar que seria fácil, é porque eu apaguei. No final do dia, eu tinha procurado um ponto de fazer uma entrada, né? Ó, eu vou pegar essa pernada aqui. Minha Fibonacci já tá feita. Aí você vai, Pablo, mas com gráfico parado é fácil. Se o cabo não souber fazer a leitura nem com o gráfico parado, imagine o gráfico andando. Então, essa mesma leitura que eu estou fazendo aqui para vocês, tanto faz o gráfico estar parado como andando, a leitura é a mesma, certo? Olha aqui onde ele veio me dar o meu gatilho, no candle 33, 34, bem aqui, ó. Ele me deu o meu gatilho de entrada, certo? Para mim não ficar sem rumo, eu sei que aqui já é o fechamento, ele veio testar o fechamento, e aqui é o ajuste. O que que eu faço? Puxo minha fibra para me ver aonde serão meus alvos. Aí o que que eu faço? Bato minha parcial aonde? Aqui, minha primeira parcial. Seria bem aqui, ó, no fundo do último fundo válido. Sairia com uma parcial aí. Depois, viria com outra parcial aqui no 50%. Depois, sairia aqui, ó. Eu sairia aqui. Eu já não iria levar até no fundo, porque aqui já é um momento de lateralização. Eu sairia aqui. Eu iria surfar mais quantos pontos? A minha entrada sendo aqui, ó. Minha entrada seria aqui. Eu iria surfar mais quantos pontos? Mais 7.718 pontos. Aí, não, é mentira, ele não consegue fazer essa quantidade de pontos. Tem vídeos aí meu, eu fazendo no mercado ao vivo, 6.000 pontos, 5.000 pontos, 4.000 pontos, sem ansiedade. Por quê? Porque quando você aprende as regiões, que você marca as regiões, isso já lhe tira a ansiedade de você saber onde o preço está, o que pode acontecer, de você se programar para o seu trade, de você entrar de maneira consciente que se o trade der errado, a culpa não foi sua, né? Você fez o que tinha que ser feito. E o que me chateia é que muitos gurus de mercado estão aí vendendo cursos e mais cursos e não entregam aquilo que prometem, né? Entregam céu e etc. E não tem uma didática, trava o aluno para que o aluno não tenha um bom payoff, para que o aluno permaneça num ciclo dentro de algum ecossistema, e eu vou entregar este operacional gratuitamente, sem cobrar R$ 1, né? Primeiro porque eu não sou vendedor de curso. Eu aprendi
até na Bíblia, aquilo que eu recebi de graça, eu irei dar gratuitamente. Não estou falando que eu não paguei para fazer o curso. Paguei, foi um preço alto. Mas Deus me deu o dom de compreender e de sair desses operacionais que estão aí no mercado e desenvolver o meu próprio operacional. E eu já batizei com o nome TAP, que é Trader de Alta Performance, porque nós vamos focar na alta performance do trader, certo? E vamos trabalhar a mentalidade do trader. Então aqui eu vou deixar marcado as, as regiões, as pessoas que entrarem para o nosso ecossistema é gratuito, gente. Elas vão aprender a fazer essa leitura e vão aprender a operar sem ansiedade, operar de forma correta, né? Aqui se eu for puxar aqui novamente, ó, mesmo sem as outras marcações, eu vou puxar minha FIBO, ele fez esse movimento aqui, foi bem aqui que eu fiz o teste hoje, foi, não, eu peguei aqui, pronto, foi bem aqui que eu fiz o teste, eu peguei aqui, quando ele me deu esse gatilho aqui de entrada, vocês também vão aprender qual é esse gatilho que eu estou só falando aqui. Quando ele me deu o gatilho de entrada, que foi nessa região aqui, aí eu botei o que? Uma venda. Deixa eu ver, para não estar passando informação errada para vocês. Pronto, eu botei uma venda nessa região aqui, ó. Nessa região aqui foi a venda. Então, a parcial foi aqui nos 50%, aqui 50%, e a saída desse trade foi nesta região aqui, ó. Então aí ele teria dado o que? Vamos lá, 237 pontos. Então é uma leitura simples, porque no day trade menos é mais. Quanto menos quanto menos sua tela estiver suja, para não lhe atrapalhar, é maravilhoso. Ó, na tela é limpa, ó. Você vê que não tem. Eu tenho aí duas médias móveis. Tem aqui o Power Coach, que é para me ter noção. E aquelas marcações, eu visualmente, hoje eu já consigo não botar mais elas. Mas eu coloco, que é para quem vai iniciar, entender onde o preço está, o contexto, o porquê, e quando, como, onde ele vai reverter, de que maneira ele vai agir quando o preço chegar naquela região, o que esperar quando o preço chegar naquela região, porque quem faz day trade é um especulador de mercado. Nós temos que especular e reagir ao que o mercado vai fazer. Lembrando que olha só o movimento de alta, isso aqui já era esperado, este movimento de alta. Existe uma coisa chamada dólar milkshake, e agora eles estão fazendo, certo? E tem aí um livro que fala sobre isso, mas nada sobe para sempre. Aqui eles estão tentando desvalorizar o dólar, o próprio Estados Unidos estão desvalorizando o dólar, né? Mas essa teoria do dólar milkshake está aí. Quem quiser estudar, quem quiser ler, compreender o porquê, e faz todo sentido. Aí vamos aqui agora para o nosso índice. O que pode acontecer ao longo dos dias? Essa região aqui, deixa eu levantar aqui para pegar bem com o marcador. Pronto. Essa região aqui, ele gerou uma grande ineficiência desse preço. Olha só, deixa eu pintar aqui para vocês. Ineficiência, grande ineficiência do preço. Vamos lá, laranja aqui. Olha só, ineficiência. Você viu que em momento nenhum esse preço não desceu do patamar que aqui se tornou um suporte do 177 mil. O que esse preço precisa fazer agora?
ele precisa liquidar essa região. É obrigado? Não, mas a lógica do mercado é essa, é gerar liquidez e consumir liquidez. Então o que, que ele pode vir fazer a qualquer momento? Ele volta a testar as máximas aqui, ele lateraliza e ele começa a fazer sua pequena correção devagarzinho. Eu não sei em qual tempo gráfico você opera. Aí ele vai vir aqui, ó, aí ele torna a fazer um movimento, faz um falso rompimento, volta a cair e começa a consumir, acelerando o preço para patamares mais abaixo, para poder consumir toda essa liquidez que está aqui e gerando o que? Mais liquidez para cima. Porque quando ele chegar num tempo de exaustão, ele vai voltar para quê? Para consumir essa liquidez. Aqui, gente, ó, aí se torna um ciclo, aí aquele distribui, certo? Aquele distribui. Então você saber do movimento, especular o que pode acontecer, você vai estar preparado para reagir ao que o mercado vai lhe entregar, lhe proporcionar, e assim você vai surfar, né, grandes movimentos. Eu não gosto muito de scalp, eu faço scalp, sou scalper, mas porque o scalp me dá uma leitura rápida, né, para me tomar uma decisão rápida e ali eu entrar num movimento que eu vá surfar uma grande tendência. Então é isso aí. E logo logo eu estou lançando o método TAP junto com a nossa metodologia LTP, né? Que vem aí da física quântica, que é você treinar o seu cérebro devagarzinho, devagarzinho, todo dia um pouquinho. Aí você consegue mudar o seu pensamento e usar a neuroplasticidade do seu cérebro para poder estar lhe favorecendo nas suas operações. Diferente de alguns mentores que ensinam que o aluno tem que estudar, 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 estudar exaustivamente. Não precisa. Basta você treinar o seu cérebro. No início eu estudei exaustivamente. Parei um tempo, fui fazer esse curso, fui fazer terapia, fui falar com o psicólogo, para que eu pudesse alinhar a minha mentalidade e hoje ter essa visão de mercado. Então, até a próxima e aí um breve cenário para os próximos dias, certo? E especule bem o mercado, porque o mercado é traiçoeiro, certo? E esses gurus de mercado aí que ficam vendendo cursos caríssimos, enganando muita gente, não estou citando nomes, enganando muita gente, que é isso, que é aquilo, que entrega o seu operacional gratuitamente sem lucrar nada, é furada. Eu vou entregar o meu operacional sem realmente cobrar R$ 1. Se eu cobrar, você pode só ver esse vídeo e depois lançar dizendo, não, tu falou que não ia cobrar R$ 1 pelo operacional, pelo estudo. Eu não irei cobrar. Essa é a verdade. Então, obrigado e até a próxima aí, meus amigos.